Fala, seus otakus como estão? Sem enrolação, vamos ao recap de hoje. A história começa. O Rei Demônio acabou de derrotar o herói. E ao ficar encurralada, a humanidade reuniu 100 magos de barreiras. Para proteger a humanidade do Rei Demônio e seu exército, eles criaram uma barreira contra o Rei dos Demônios. E durante esse tempo, gerações de heróis desafiaram o Rei Demônio, mas continuaram perdendo. 30 anos depois, Mago de Barreira, Blake, 39 anos. Ele saindo de sua cabana na floresta, olha para o lado e fala, estão animados hoje também, hein? Galera! E tem vários monstros atrás de uma barreira mágica. Ele percebe que a barreira enfraqueceu um pouco. A efetividade da barreira tem enfraquecido mais rápido ultimamente. E a quantidade de magia para mantê-la também aumentou. Ele espera que o novo grupo de heróis derrote logo o Rei Demônio. A cena corta para o castelo do Rei Demônio, onde está o Rei Demônio e a heroína se encarando. E então os dois atacam. E a heroína avança com toda a sua velocidade gritando. Com sua espada ela dá um golpe que corta o Rei Demônio. Com um corte e muito sangue no peito, ele furioso grita. Isso é imperdoável. Sem acreditar que perdeu, ele cai no chão morto. A heroína feliz comemora. Vencemos. Soltem o grito de vitória. E uma imensa energia mágica sai do castelo. A cena corta para o Blake que pergunta. O que aconteceu? Será que os heróis derrotaram o Rei Demônio? O miasma está desaparecendo. Que incrível, eles realmente derrotaram o Rei Demônio. O miasma e os monstros do reino dos demônios se foram. O mundo vai ficar em paz. Agora todos poderão voltar a viver sem preocupações, hein? Passei 30 anos mantendo essa barreira. Será que vão me dar uma recompensazinha? Eu comendo algo gostoso já tá bom. Um mês depois, aparecem uns guerreiros gritando. Não precisamos mais de você. O Blake sem entender. Não precisam mais? Você está desperdiçando fundos públicos com uma barreira inútil. Você é um estelionatário. E o Blake diz, eu estava mantendo a barreira para evitar que o miasma entrasse e também os monstros do Rei Demônio. O guarda diz que não ouviu nada sobre isso. Eles chutam o Blake de sua casa e diz, some logo daqui. E diz que a cabana pertence ao reino. E o Blake vai embora falando que depois de ter trabalhado duro por 30 anos, que nunca imaginou que acabaria assim, e que não tem escolha a não ser voltar para sua vila natal. Guilda dos Aventureiros Vila Hateno. O Blake vai para a guilda para pegar sua recompensa. 4 moedas. Ele vê as moedas e fica sem acreditar que a recompensa é pouca. A velhinha diz, seu mago de barreira convencido, pare de reclamar. O Blake pensa que só isso não vai dar para pagar seus custos e trabalhou por todo esse tempo. Se sua barreira era tão inútil assim, no dia seguinte, ele decide ir trabalhar para a guilda, mesmo que o pagamento seja pouco. Como mago de barreira, ele não tem outra opção de trabalho. Ele implora para a velhinha dar um trabalho para ele. A velha diz, não tem trabalho aqui para você e que ninguém precisa de magos inúteis. Os aventureiros falam para ele ir capinar ou outro serviço mais ruim, e que nem para isso vão querer os serviços dele. Eles zombam dele e diz, você é só um mago de barreira. Um guarda chega metendo a mão na porta e pergunta, um mago de barreira chamado Blake está aqui? A velha e os aventureiros se assustam ao ver que cavaleiros reais estão naquele lugar remoto. Eles pensam que o Blake é um criminoso, e o Blake já responde que ele é o mago que procuram. O guarda encara ele e diz, viemos por ordens da Aliança da Heroína. Poderia nos acompanhar até a capital real? Os aventureiros, sem acreditar que ele, um mago de barreira, foi convocado pela heroína e que está sendo convocado para a capital real. O Blake concorda em ir, e o guarda diz que precisam partir imediatamente. Os aventureiros perguntando, será que ele era só um mago de barreira? Eles ficam com medo de ser punidos. A velhinha acha que vai ter que se desculpar. O Blake só de boas na carruagem, achando confortável, mas ele não está acostumado com isso. Ele ainda sem acreditar que foi convocado pela heroína. Ele lembra de ter ajudado ela uma vez e se pergunta se ela se lembrou dele. Reino de Hendry é capital real de Mistin. Ele se impressiona com o tamanho da cidade. Ele nunca tinha visto tantas pessoas. Ele vivia isolado. E ele pensa que esse lugar não é para ele. Uma voz feminina diz, então você veio, Blake, e eu estava esperando você.
Heroína Alice, 18 anos. Ela pergunta se ele lembra dela e diz que ele a ajudou no fronte de batalha do Reino dos Demônios. Ele responde que sim. Ela fica feliz por ele ter lembrado. Ela o agradece e explica que havia se afastado de seus companheiros e pensou estar acabada, e ele a salvou. O Blake diz que só deu uma forcinha para ela. Ela diz que eles queriam ver ele também, mas estavam ocupados e não puderam vir. Ela toda sem jeito, coitada. Ela pergunta o que ele planeja fazer, já que cumpriu seu trabalho com a barreira e que alguém como ele está sendo muito requisitado. O Blake diz que ainda não decidiu. Galera, o coitado está desempregado. A heroína diz que ele deveria se juntar às tropas de magos reais. E todos ficam chocados. E um deles diz que as tropas de magos reais são elite da elite, que magos de barreiras não conseguem entrar, e ele é um simples mago inútil. A heroína diz que foi graças aos magos que mantiveram a barreira que os monstros e o miasma do Rei Demônio foram suprimidos. Ele irônico diz, para a heroína não exagerar, e que os monstros estavam com medo dos magos, por isso não atacaram a barreira. Em outras palavras, diz que magos de barreiras nunca foram necessários. O Blake fica pensando, então é senso comum que magos de barreiras são inúteis. Há 30 anos todos respeitavam, e pensar que seu conceito baixaria tanto em 30 anos, mesmo ele tendo trabalhado duro por todo esse tempo. O vice-capitão diz que ele é um tiozão, e que o trabalho dos magos reais são para jovens promissores e que ele não tem habilidades. A heroína fica furiosa e diz, tudo bem contando que ele seja habilidoso, certo? O vice-capitão concorda, mas ele vai ter que o derrotar em um duelo. A heroína pergunta o que o Blake vai fazer. Ela olha para ele e diz, Blake, eu acredito que você pode vencer. Galera, agora ele criou coragem. E eles vão para fora em um local de treinamento. Ele pensando como foi se meter nessa e que foi apenas para cumprir a convocação. E seu oponente se apresenta novamente e diz que é o Gunther, vice-capitão da 5ª Divisão de Magos Reais. E já invoca sua magia de chamas e diz, não quero choradeira se você acabar morrendo. Então Gunther lança seu ataque, uma bola de fogo gigante que explode tudo.